Olá, me chamo Vicente, fui criado na roça com minha avó e vou contar um fato que aconteceu comigo na Quaresma há mais de 35 anos atrás. O sol da tarde já começava a se inclinar no horizonte quando eu decidi atravessar a mata para cortar caminho até a nossa casa. Eu havia ido à cidade comprar umas coisas para minha avó. Eu sempre fazia aquele trajeto durante o ano inteiro, mas naquele dia algo parecia diferente. A Quaresma estava no meio e a minha avó sempre me alertava: não ande sozinho no mato nesse tempo, que é quando espíritos e assombrações andam soltos por aí. Apesar de respeitar, eu nunca dei muita importância para essas crendices. Eu já tinha passado dos 30 e considerava-me um homem bem prático, sem paciência para superstições. Mas, ao dar os primeiros passos para dentro da trilha, senti um arrepio estranho, como se a mata estivesse diferente, mais fechada, mais escura. Enquanto eu andava, o silêncio do lugar era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto de alguns pássaros. Porém, um som inesperado veio da vegetação mais densa. Um assovio. Eu parei. O assovio parecia estar perto, mas, ao mesmo tempo, era impossível dizer onde exatamente. Eu sorri sozinho, imaginando que poderia ser algum moleque ou algum vizinho querendo me pregar alguma peça. Sem pensar duas vezes, eu assoviei de volta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nenhuma folha se mexia, nenhum bicho piava. Então, veio o primeiro som estranho. Um choro fraco e arrastado, como o de uma criança perdida, começou a ecoar nos quatro cantos da mata. Eu senti um calafrio subir pela minha espinha. "Quem tá aí?" perguntei, virando-me para todos os lados, mas nada de resposta. Eu apurei os ouvidos e tentei continuar o caminho, mas a cada passo o choro parecia mais próximo. Depois, eu percebi que já não era só um choro. Haviam também risadas abafadas, quase debochadas, misturadas com urros que soavam como se viessem do fundo da terra. Eu apertei o passo. O sol se escondia atrás das copas das árvores e a luz começava a ficar fraca, e cada sombra parecia se mover à minha volta. Cada galho quebrado atrás de mim parecia um aviso que eu não estava sozinho. De repente eu ouvi algo que fez o meu coração gelar. O som de galopes pesados, como se cavalos estivessem correndo dentro da mata, mas o chão ali era acidentado, cheio de raízes e arbustos. Que tipo de cavalo correria por ali? "Isso é besteira, coisa de minha cabeça", murmurei, tentando me convencer de que eu estava apenas com medo. Mas ao olhar para trás, vi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra alta de olhos brilhantes que parecia observar cada um dos meus movimentos. Eu não quis esperar para descobrir o que era. Comecei a correr, tentando ignorar os gritos e risadas que ecoavam ao meu redor. E o problema é que a mata parecia não ter fim. Eu corri e logo percebi que eu estava passando pelo mesmo lugar, em todas as voltas. O mesmo tronco caído, a mesma árvore retorcida. Eu estava correndo em círculos. O desespero começou a tomar conta de mim. O suor escorria pelo rosto e o ar me faltava nos pulmões. Tentei me acalmar, lembrar do caminho certo, mas toda vez que eu mudava a direção, os sons ficavam mais próximos. E ali eu podia jurar que alguém estava sussurrando meu nome. O tempo foi passando e a escuridão tomou conta da mata. As assombrações pareciam mais perto, como se me perseguissem em silêncio, e eu fechei os olhos e rezei com muita fé pedindo proteção. E quando abri os olhos, o silêncio voltou.
Os gritos, os galopes, os choros, tudo havia cessado. E com o coração ainda disparado, me forcei a caminhar e, de repente, a trilha conhecida surgiu novamente diante de mim. Sem olhar para trás, corri até a nossa casa e, ao entrar, bati a porta e me joguei na cadeira ofegante. Eu já não tinha nem cor nos lábios. Minha avó, sentada na sala, me olhou com um misto de preocupação e repreensão. Você assoviou de volta, não foi? Eu não respondi, mas o olhar dela dizia que já sabia. Quando eu cheguei naquele estado, ela teve a confirmação. Agora você chamou coisa ruim para te seguir e vai ser difícil se livrar, disse ela com voz baixa. Eu não dormi naquela noite e toda vez que fechava os olhos ouvia bem baixinho um assovio vindo da escuridão. Na verdade, nós dois não conseguimos dormir naquela noite. O assovio continuava ecoando em minha cabeça, misturado com gritos e galopes que ouvi na mata. Cada estalo na madeira da casa e cada sopro do vento nas frestas da janela me fazia estremecer, e minha avó permaneceu sentada em sua cadeira de balanço, observando e rezando em silêncio. A lamparina ao lado dela projetava sombras longas na parede, e por um momento eu tive a impressão de que uma delas se movia de forma diferente das outras. Eu já estava assombrado demais àquela altura do campeonato. Você trouxe coisa ruim para dentro de casa. Não devia ter respondido ao assovio. Eu engoli seco. Nunca fora um homem supersticioso, mas aquela noite me fez duvidar de tudo que eu acreditava. O que eu faço agora, vó? Perguntei com muito medo. Ela puxou outro terço que sempre carregava no bolso do avental e me entregou. Reza, Vicentinho. Reza com muita fé e não olha para trás, não importa o que aconteça. Eu peguei o terço apertando-o com força. Nunca fui muito de rezar, mas a voz da minha avó tinha um peso diferente naquele momento. Terminamos o terço e fomos dormir. Eu me deitei na cama tentando ignorar os sons lá fora, mas por volta da meia-noite, o assovio voltou. Dessa vez não vinha de minha cabeça, era real, a minha avó também ouviu, e eu senti o sangue congelar em minhas veias. O som vinha da janela, fraco, meu coração já estava martelando dentro do peito. O lampião ainda estava aceso, lançando uma luz amarelada sobre o quarto. Então, algo raspou na madeira da janela, e eu segurei a respiração para não gritar de nervoso. Mais um assovio. Eu apertei os olhos com força e puxei o cobertor até a cabeça, como se aquilo pudesse me proteger. Mas o som continuava ali. Passos pesados ecoavam no terreiro como se algo estivesse circulando a casa. E naquele momento, minha avó voltou para a sala e recomeçou a rezar com a voz trêmula, mas firme. Eu senti um arrepio subir pela espinha quando o trinco da porta começou a sacudir. Eu queria correr, mas as pernas pareciam presas à cadeira e o medo me deixava totalmente paralisado. A única coisa que eu consegui fazer foi segurar o terço com força e acompanhar minha avó nas preces. Aquela noite parecia não ter fim. Os passos ao redor da casa duraram até quase o amanhecer, e só quando os primeiros raios de sol tocaram o solo que tudo silenciou. Minha avó me olhou muito sério e disse: Você vai ter que voltar na mata. Isso não pode ficar assim. Mas eu vou com você e vou pedir com o Padre Bené e com Madre Lourdinha para ir com a gente, porque sozinho é muito perigoso e eu já tô velha demais para isso. Eu sabia que eu não tinha escolha. Então, pegamos um facão, os terços e levamos um punhado de sal grosso no bolso e outras coisas que não posso citar aqui e partimos depois do almoço para a casa dos compadres e de lá fomos os 4 para a mata.
Ao entrar na mata, tudo parecia ainda mais fechado que no dia anterior. O cheiro de terra úmida estava forte. O silêncio era sufocante. Não havia pássaros, nem vento e nem nada que sugerisse vida ali na mata. O silêncio era sufocante. Apenas um silêncio absoluto. E a cada passo eu sentia uma presença, como se alguém nos observasse entre as árvores. Então, o assovio veio novamente, e dessa vez mais próximo, e uma risada infantil ecoou pela mata fora. Segundos depois, um choro baixo começou a vir de trás de uma árvore. Eu queria correr, mas a minha avó me segurou firme. E o seu Bené, segurando um objeto que eu não sei como se chama, disse: "Seja o que for que esteja aí, você não tem poder sobre nós." Os sons aumentaram, galopes, gritos, risadas, e algo começou a se mover entre as árvores rápido demais para ser um animal normal. Minha avó e seus compadres realizaram uma espécie de ritual de banimento e o silêncio voltou. Fizemos algumas preces e depois de um tempo voltamos para casa. Graças a Deus e ao que minha avó e seus compadres fizeram, nunca mais ouvi aqueles sons, mas também nunca mais me atrevi a responder nada que viesse da mata. Nem quando me chamam eu tenho certeza de que é gente desse mundo eu respondo. Essa lição ficou marcada na minha vida para sempre. Hoje tenho 69 anos de idade, mas posso viver 1 milhão de anos que eu jamais esquecerei o terrível episódio em minha vida que passei naquela mata. O relato que te envio é real, Ellen. Tenho como testemunha minhas memórias que ainda são muito boas, minha finada avó, Dona Sebastiana, e os seus finados compadres, seu Benedito, nosso saudoso seu Bené, e Dona Lourdes, sua esposa, que minha avó chamava carinhosamente de Comadre Lourdinha. Apesar de ter se passado quase 40 anos desse fato, eu me lembro de tudo como se fosse ontem. Boa noite.